Kim, eu queria saber sobre as expectativas do partido no Brasil em geral, porque tem agora a questão da cláusula de barreira, né? O partido que não passar não tem mais acesso a fundo partidário e tempo TV. O que vocês estão visualizando na bancada federal e no Senado? Olha, primeiro que a gente nunca esteve muito preocupado com cláusula de barreira, porque a gente não depende do fundo partidário nem do tempo de televisão para existir, né? Se a gente dependesse, nem fundaríamos o nosso próprio partido. Eu continuaria, por exemplo, no União Brasil, em que eu teria o tempo de televisão e 3 milhões de reais de fundo eleitoral para fazer a minha campanha. Mas apesar da gente nunca ter grande preocupação em relação a isso, a nossa maior preocupação era, sendo muito transparente aqui com vocês, era fazer 5 deputados, que é o número mínimo necessário para 2 coisas importantes. Uma, participar de debate de televisão em 2028. Outra, ter direito a destaque na Câmara dos Deputados em todas as votações. Ter direito de obrigar todos os parlamentares a votarem o trecho do texto que a gente quisesse. Agora, nós estamos muito tranquilos em relação a bater a cláusula de barreira, né? O Amoedo em 2000, e isso falando de análise, não é falando de torcida não, mesmo ainda que haja torcida. Em 2018, o Amoedo, quando saiu o Partido Novo, fez 2,5% na urna na hora de se eleger. Desses 2,5%, 35% se reverteu em voto de legenda. O Renan vai ter muito mais voto. A conversão do voto do Renan é muito maior do que 35%, porque ele está muito mais identificado com o Partido Missão do que o Amoedo estava com o Novo. Então, eu acho que só com o apoio para a legenda, nós já vamos conseguir ter uma quantidade suficiente de votos para eleger deputados federais na maior parte dos estados. Boa parte desses estados, mesmo sem o voto de legenda, tem chapas competitivas, tem bons pré-candidatos. Nós temos um núcleo forte, inclusive, aqui no estado de Goiás. Está aqui me acompanhando o Noleto, aqui ao lado. Então, eu estou bastante otimista e bastante tranquilo em relação à representação na Câmara. Até mesmo no Nordeste? Até mesmo no Nordeste. Você sabe que, nas últimas pesquisas, o Renan cresceu mais no Nordeste do que no Centro-Oeste, né? E o Centro-Oeste sabe-se, né, que é onde tem um eleitorado mais à direita, né? E então o fato do Renan ter rodado o Maranhão, agora está na Bahia, indo nos lugares mais pobres e falando dos problemas desses lugares, que nenhum outro pré-candidato à presidência jamais esteve nesses lugares, jamais falou dos problemas desses lugares, está dando resultado. As pessoas estão vendo que é o único que está olhando para os pequenos municípios, denunciando que o prefeito tem lá 15 mil habitantes na sua cidade, a cidade que vive 90% de repasse da União, e ele recebe uma emenda parlamentar quando 80% da cidade não tem esgotamento sanitário e ele contrata o show do Wesley Safadão. É o único cara que está denunciando uma bizarrice dessas, né? Então eu acho que no Nordeste também nós temos candidaturas fortes já, independentemente do Renan, na Bahia, né? Nós temos um núcleo para a chapa de federal. Federal. Né? Nós temos um núcleo muito forte em Pernambuco, no Rio Grande do Norte, no Ceará. Então, eu tô muito tranquilo em relação ao nosso trabalho no Nordeste. A gente sempre teve muita dificuldade no Norte e no Nordeste até as eleições de 2024. Em 2024, a gente conseguiu consolidar núcleos muito fortes na região Nordeste. Minha última... Depois eu vou querer fazer uma. Eu acredito que o grande desafio de vocês é porque o antipetismo aumentou muito. Eu estou falando isso porque eu cubro política em Brasília, no Congresso, e converso com várias lideranças. O que se percebe, o antipetismo, ele vai ser quem conseguir abocanhar a maior fatia do antipetismo leva à eleição. Seja quem for, seja qualquer partido. Como eu considero hoje que está competindo, e me desculpe o governador de Goiás, mas que está competindo mesmo é Lula, Flávio Bolsonaro e o Renan. O antipetismo, obviamente, vai ficar com o Flávio Bolsonaro ou com o Renan. Eu acredito que o desafio de vocês é exatamente tirar voto, porque vocês não vão tirar voto só do Lula. O Lula vai tirar pouco. O lulopetismo é quase uma seita. Aliás, é uma seita de devotos.
assim como o bolsonarismo é uma seita de devotos. Então, mas o antipetismo está mais próximo hoje do Flávio Bolsonaro, com todas essas lambanças do Flávio Bolsonaro, do que do Renan. Esse, no meu entendimento, é o grande desafio de vocês. Sem nenhuma analogia sociológica ou comportamental, nada. É isso. O que vai definir essa eleição é o antipetismo, que está cada dia mais crescente. Concorda? Eu acho que quem for, primeiro, se o Lula for candidato, né? E eu sou de uma corrente minoritária dentro do MBL Você que abriu esse debate, que acha inclusive. que eu tô há 2 anos falando que acho que é provável que o Lula não dispute. O risco né? é grande. E eu acho até que ele deixou escapar ali num evento na Petrobras, falando, olha, o Haddad agora vai dar saltos maiores. Mas peraí, você já anunciou a pré-candidatura dele pro governo do estado. Que volta e meia ele dá que salto maior você vai dar. Aí às vezes é pro Camilo Santana também. São as duas vertentes que vão disputar ali, o Haddad ou o Camilo. Eu acho que o Haddad agora tá mais bem estruturado do que o Camilo dentro do PT para fazer essa disputa. Mas vamos lá. O PT vai pro segundo turno. Quem quer que seja o candidato. Sempre vai. E eu acho que dificilmente... Eu acho que o único candidato dos que estão colocados ali que poderia perder pro Lula no segundo turno é o Flávio. Eu acho que se o Caiado, o Zema, o Renan forem pro segundo turno com o Lula, eles vencem. Eu acho que só o Flávio que tem flancos tão abertos para ter a possibilidade de perder, porque o Lula vai mal, né? Então, para perder do Lula, só se de fato você tiver numa candidatura muito fraca. Como gestor indo mal, o antipetismo tá muito cresceu. forte. Eu acho assim... Não há percepção de melhora no governo do Lula a partir de 2027. Esse é o grande calcanhar de Aquiles deles. Isso. E assim, não tem entrega na segurança pública, que é a principal pauta do país, né? A ponto de... saiu um levantamento na semana passada, o governo Lula colocou R$1 milhão para divulgar o meu projeto, geralmente de pena de furto, roubo e receptação, como se fosse iniciativa do governo federal, né? Não tem R$1 milhão para divulgar que o projeto é meu. Então... O governo pode ser que leve os méritos disso, mas a maior parte da população sabe que a entrega do governo federal na segurança é pífia. Aliás, a maior entrega do governo foi ter a primeira fuga em presídio federal da história. Essa foi a entrega, né? E o que nós temos para mostrar a nossa trajetória de antipetismo, primeiro, quando nós estávamos fazendo o impeachment da Dilma, Jair Bolsonaro não fez absolutamente nada. Ele ficava falando de arma no plenário, né? Não ajudou a organizar uma manifestação, não ajudou a articular um voto, não virou um único voto para derrubar a Dilma. Flávio Bolsonaro sequer existia, estava lá participando da rachadinha com o André Siciliano do PT na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Eduardo Bolsonaro também absolutamente perdido dentro da Câmara, mais perdido do que o próprio pai. Então, primeiro a gente tem uma história documentada, né? E que nós vamos ter a oportunidade de... torná-la explícita para o Brasil inteiro. Avivar ela para o inconsciente de massa. Do enfrentamento ao PT. E outro ponto, quanto mais tempo Flávio Bolsonaro participa do debate público, quanto mais tempo Valdemar da Costa Neto participa do debate público, mais fica claro que eles votam muito mais parecido com o PT do que eu, que represento o Partido Missão dentro da Câmara. Então, o PL inteiro votou o PL da misoginia no Senado. Eu sou absolutamente contrário, vou votar contra dentro da Câmara dos Deputados. A maior parte do PL agora votou a favor da PEC da escala 6x1, da Erika Hilton. Inclusive apresentaram um destaque para não ser o texto do PT e para ser o texto do PSOL. O PL apresentou um destaque para não votar o texto do PT e votar um texto pior do PSOL. Então assim, quanto mais o tempo passa, né, mais as pessoas veem que o petismo está mais próximo do bolsonarismo do que elas imaginam, e em muitas votações dentro da Câmara dos Deputados, né? Eu me lembro no mandato passado, na PEC Kamikaze, né, no rombo de mais de 100 bilhões de reais, porque vamos lembrar, o Bolsonaro, que sempre criticou tanto o Bolsa Família, foi aquele cara que mais ampliou o Bolsa Família, inclusive aumentando o rombo nas contas públicas em 150 bilhões de reais para fazer isso no ano eleitoral, e o PT votou junto, o PSOL votou junto. Da medida do governo Bolsonaro, eu fui contra. Em 2019, o fiscalista Paulo Guedes mandou o projeto para furar o teto. Eu fui contra. O PT foi a favor. O PSL, à época, a partir do Bolsonaro, foi a favor, né? Quando também teve a destruição
da Lava Jato e afrouxamento de lei de improbidade administrativa, PT foi a favor, PSL foi a favor. Então eu tenho um amplo histórico de votações que a gente vai fazer questão de mostrar na campanha e quantas vezes em questões programáticas Bolsonaro e Lula estiveram do mesmo lado. Por favor, não esqueça de se inscrever no canal e deixar o like no vídeo.